Pai amado, escuta com atenção. Esta palavra não é ruído e não é rotina. Ela não nasce do impulso, nasce do cuidado. Antes de você entender o que está acontecendo na sua própria história, eu já estava presente. Antes de você saber como orar, eu já sabia como te sustentar. Há dias em que você se sente firme e há dias em que você só está funcionando. Você cumpre tarefa, responde mensagem, resolve problema, sorri para não preocupar ninguém. Mas por dentro, o coração pede pausa. Eu conheço esse cansaço que não aparece no corpo, mas pesa na alma. Eu vejo o que você mostra e também o que você esconde. Eu vejo quando você diz, tá tudo bem, apenas para encerrar o assunto. Eu vejo as noites em que você deita e a mente não desliga. Contas, prazos, decisões, gente que te decepcionou, palavras que te feriram, medos que você tenta empurrar para baixo do tapete. Eu vejo quando você tenta ser forte por todo mundo e se esquece de ser cuidado. E eu te digo com autoridade, não tema. Eu sou o teu Deus, eu não te abandonei, eu não te abandonei ontem, eu não vou te abandonar amanhã. O que hoje parece sombra, eu transformo em direção. O que hoje parece dor, eu posso transformar em cura. O que hoje parece impossível, eu transformo em testemunho. E você que está aqui agora, ouvindo ou lendo, respira mais fundo, solta os ombros, acalma a pressa. Nem tudo precisa ser resolvido em 1 minuto, mas tudo pode ser entregue a mim, agora. E antes de entrarmos nos Salmos, deixa eu te explicar algo que muda o jogo. Salmos não são apenas textos antigos. Salmos são linguagem de guerra e linguagem de consolo ao mesmo tempo. Eles são oração para quem está no topo e para quem está no fundo. Eles são para o dia em que você recebe uma boa notícia e para o dia em que você recebe uma ligação que te desmonta. Salmos são a prova de que a fé não é ausência de luta. É decisão de permanecer, mesmo com a luta. Agora, com o coração aberto, nós vamos orar. E eu quero que você entenda o que você está fazendo aqui. Você está construindo uma muralha espiritual. Você está reposicionando sua mente. Você está declarando que Deus tem a última palavra. Senhor meu Deus, Altíssimo e Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença com reverência e confiança. E começamos com o Salmo 91, porque ele é um pilar de proteção. Ele não fala de uma visita rápida ao teu abrigo. Ele fala de habitar. Habitar é permanecer. É morar, é ter endereço. Pai, nós declaramos, esta pessoa habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Não é emoção passageira, é cobertura contínua. Em nome de Jesus, eu declaro que toda seta lançada para destruir a fé, a paz, a estabilidade emocional e a esperança desta pessoa perde força agora. Eu declaro que o medo não vai governar decisões. Eu declaro que a ansiedade não vai dominar o coração. Eu declaro que o desânimo não vai paralisar os passos. Senhor, seja refúgio e fortaleza, seja abrigo seguro quando o mundo inteiro parece instável. Pai, tem gente aqui que está cansada de aguentar, cansada de tentar ser forte, cansada de segurar tudo, cansada de recomeçar. E o Salmo 91 nos lembra que existe uma sombra, uma cobertura, que não depende do nosso desempenho, mas da tua fidelidade. Então cobre esta vida, cobre o lar, cobre a mente, cobre o trabalho, cobre o caminho, cobre o sono, cobre a família. Cobre o coração desta pessoa com a tua presença. Senhor, nós trazemos o Salmo 34, porque ele nos ensina um princípio prático do reino. Deus ouve quem clama e age para livrar. O salmista não fala de um Deus distante, ele fala de um Deus que responde: Pai, os que te buscam não terão falta de bem. Então eu peço, supre o que está faltando, supre a paz que foi roubada, supre a alegria que foi apagada, supre a confiança que foi quebrada por decepções, supre a força que a pessoa já não encontra em si mesma. E tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa
ao redor dos que te temem e os livra. Pai, acampa ao redor desta vida agora. Livra do mal visível e do mal invisível. Livra da armadilha emocional, que faz a pessoa repetir o mesmo ciclo. Livra da confusão mental. Livra de palavras que ficaram ecoando como condenação. Livra de pensamentos que não vêm de ti. Que a paz, que excede todo entendimento, desça como bálsamo sobre este coração, trazendo descanso real, não apenas distração. Senhor, há pessoas aqui vivendo urgência, urgência de resposta, urgência de porta aberta, urgência de sair do sufoco, urgência de ver mudança. E por isso nós levantamos o clamor do Salmo 70, apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Pai, manifesta essa pressa divina. Acelera o que estava travado. Desbloqueia caminho. Endireita o que estava torto. Traz solução onde não havia solução. Traz resposta onde havia silêncio. Pai, para quem está esperando uma ligação, um retorno, um contrato, um exame, uma reconciliação, uma oportunidade, uma confirmação, que a tua mão se mova de forma clara. E se a pessoa estiver sem forças até para pedir, que o Senhor interceda por ela, que o céu trabalhe por ela, porque quando o Senhor determina, nada impede. E agora, Pai, nós trazemos o Salmo 90 porque ele nos chama para a sabedoria. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Senhor, ensina esta pessoa a separar o que é essencial do que é ruído. Ensina a não desperdiçar vida tentando agradar quem não valoriza. Ensina a não gastar energia com discussão vazia. Ensina a não voltar para lugares que o Senhor já libertou. Ensina a ter coragem para dizer não para o que atrasa o propósito e sim para o que edifica. Pai, restaura o tempo. A gente aqui que se culpa por anos perdidos, escolhas erradas, caminhos tortos, mas o Senhor é especialista em redenção. O Senhor pega pedaços e constrói algo novo. Então eu declaro: o que parecia desperdício vira aprendizado. O que parecia atraso vira reposicionamento. O que parecia fim vira recomeço. Da direção, da maturidade, da estabilidade emocional e espiritual. Senhor, nós levantamos também o Salmo 121, porque muita gente aqui está cansada de procurar socorro em lugares que não podem socorrer. A pessoa tenta se apoiar em pessoas, em distrações, em excesso de trabalho, em isolamento, e nada preenche. E o Salmo diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, reposiciona o olhar desta pessoa, que ela pare de colocar expectativa onde só o Senhor deve ocupar. Que ela pare de depender emocionalmente do que é instável. Que ela encontre em ti a fonte. O Senhor não dorme, o Senhor não cochila, o Senhor guarda a entrada e a saída. Então, guarda esta vida. Guarda quando ela sair de casa e quando voltar. Guarda quando ela estiver no ônibus, no trabalho, no estudo, no trânsito, na rua, no silêncio do quarto. Guarda quando ninguém estiver vendo. Guarda quando ela estiver vulnerável. Pai, nós declaramos libertação como a palavra ensina. Quando o salmista fala que o laço se quebrou e nós escapamos como pássaro. Há pessoas presas em laços invisíveis, medo, culpa, comparação, dependência emocional, ciclos repetidos, relações que sugam, ambientes que adoecem. Em nome de Jesus, quebra esse laço, rompe a armadilha, cancela todo plano de destruição, fecha portas que parecem boas, mas são armadilhas, e abre portas que parecem improváveis, mas carregam propósito. Senhor, quando a luta aperta e a pessoa se sente pequena, nós nos lembramos do Salmo 3. Tu, Senhor, és escudo ao meu redor, minha glória e o que exalta a minha cabeça. Pai, levanta a cabeça desta pessoa, tira a vergonha,
Tira a sensação de fracasso, tira a voz interna que diz: você não consegue. Substitui por verdade: você não está sozinho, eu estou contigo. Dá ânimo para continuar, dá força para encarar o dia, dá coragem para enfrentar conversas difíceis, escolhas difíceis, rotas difíceis. E com o Salmo 18 nós declaramos firmeza: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Pai, seja a rocha para quem sente que o chão está balançando, para quem está com medo de perder, para quem está cansado de lutar, para quem está enfrentando ataques emocionais e espirituais. Sustenta, fortalece, protege, reconstrói o que caiu, restaura o que foi quebrado por dentro. Senhor, inclina os teus ouvidos, como o salmista clama no Salmo 86. Ouve aquilo que esta pessoa não consegue explicar. Ouve o choro que ela engole. Ouve a angústia que ela esconde. Ouve os sonhos que ela tem medo de admitir. Toca na área que mais dói. Cura o que está inflamado há tempo. Traz consolo onde houve abandono. Traz resposta onde houve silêncio. E se existe injustiça, nós colocamos diante de ti, como no Salmo 7. Pai, defende esta pessoa, protege o nome dela, revela a verdade, corrige o que precisa ser corrigido, que a justiça do Senhor não seja apenas vitória, que seja também transformação, maturidade e paz, porque o Senhor não apenas livra, o Senhor também ensina, lapida e conduz. Pai, eu declaro sobre esta vida paz, proteção, livramento, restauração e força. Eu declaro que o ciclo muda. Eu declaro que a mente clareia. Eu declaro que a casa recebe paz. Eu declaro que a esperança volta a respirar. Eu declaro que Deus está fazendo algo novo. E o novo do Senhor não precisa de barulho para ser real. Precisa de presença para ser firme. Amém. Escreva "Eu creio" nos comentários e declare: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Pai eterno, antes de qualquer pedido, nós nos colocamos em posição de escuta, porque nem toda oração começa falando. Algumas começam silenciando o coração para reconhecer quem tu és. E tu és o Deus que vê além da superfície. Tu não lidas apenas com comportamentos visíveis, tu trabalhas em camadas profundas da alma. Tu conheces o passado que ainda dói, o presente que pesa e o futuro que gera medo. Nada em nós te surpreende, e isso não nos expõe. Isso nos protege. Há pessoas aqui que aprenderam a funcionar no automático. Acordam, cumprem obrigações, resolvem demandas, mas perderam o descanso interior. Vivem ocupadas, mas não em paz. Estão cercadas de gente, mas se sentem sozinhas. Senhor, nesta parte da oração, nós não pedimos apenas mudança externa, pedimos alinhamento interno. Porque quando o coração se alinha contigo, o caos perde autoridade. E é por isso que nós voltamos ao Salmo 23, não como repetição religiosa, mas como fundamento espiritual. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pai, ensina essa pessoa a entender que falta não é só ausência de recursos, falta também é ausência de direção, de paz, de sentido. E quando o Senhor é o pastor, Ele não apenas supre, Ele conduz. Ele não apenas protege, Ele orienta. Conduz esta vida por caminhos de equilíbrio. Afasta-a de decisões impulsivas. Afasta-a de escolhas feitas no cansaço. Afasta-a de atalhos que parecem rápidos, mas custam caro depois. Leva-a a pastos verdejantes que representam descanso mental, estabilidade emocional e segurança espiritual. Conduza às águas tranquilas, porque essa alma precisa desacelerar, precisa respirar, precisa parar de viver em estado de alerta constante. Pai, restaura a alma desta pessoa. Há almas fragmentadas aqui, pessoas que se doaram demais, confiaram demais, suportaram demais e agora se sentem vazias. O Salmo 23 não fala apenas de provisão material, ele fala de restauração da alma. Então restaura o que foi gasto em excesso.
Restaura a capacidade de confiar, restaura a alegria simples, restaura a esperança silenciosa que parecia apagada. E mesmo quando essa pessoa passa por vales, o Senhor não a abandona. O salmo é claro: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Pai, o vale não é castigo. Muitas vezes é transição. O vale não é fim, é passagem. O problema não é estar no vale, o problema é achar que o vale é permanente. Então mostra a essa pessoa que o vale tem limite, tem tempo determinado e tem saída. O Senhor está com ela no vale, a tua vara protege, o teu cajado direciona, a tua presença consola. O medo não domina porque o Senhor governa. Remove agora todo o pensamento de derrota antecipada. Remove a ideia de que não vai dar certo. Remove a voz que diz, sempre foi assim. Substitui por verdade, eu estou contigo. Pai, prepara uma mesa na presença dos inimigos. Inimigos nem sempre são pessoas. Às vezes são lembranças, traumas, culpas, vozes internas, comparações, fracassos passados. O Senhor prepara provisão, honra e restauração mesmo quando o ambiente não parece favorável. Unge a cabeça dessa pessoa com óleo de cura, de discernimento, de fortalecimento espiritual. Que o cálice dela transborde, não de excesso material apenas, mas de paz consistente. Senhor, nós também trazemos o Salmo 27, porque há pessoas aqui enfrentando o medo do futuro. O salmista declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Pai, dissipa a escuridão mental, dissipa a confusão emocional, dissipa o medo do amanhã. Quando a luz entra, o medo perde espaço. A gente aqui com receio de tentar de novo, de amar de novo, de confiar de novo, de recomeçar de novo. Mas o Salmo 27 nos lembra que quando o Senhor é luz, não precisamos enxergar tudo, só precisamos dar o próximo passo. Então, dá clareza suficiente para o hoje, dá coragem suficiente para o agora, dá fé suficiente para continuar. Pai, fortalece o coração dessa pessoa para que ela não desista no meio do processo. O Salmo diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Ensina-a a esperar sem se desesperar, a confiar sem controlar tudo, a descansar sem se culpar, porque esperar em Deus não é passividade, é confiança ativa. E agora, Senhor, nós trazemos o Salmo 40, porque há pessoas aqui cansadas de esperar. O salmista diz que esperou com paciência, e o Senhor se inclinou e ouviu o seu clamor. Pai, inclina-te agora, ouve essa oração, ouve o clamor que não foi verbalizado, tira essa pessoa do poço de desespero emocional, tira do atoleiro mental. Coloca os pés dela sobre a rocha, firma os passos, dá estabilidade, coloca um cântico novo na boca dessa pessoa, não um cântico forçado, mas um louvor que nasce da experiência real de livramento. Que ela volte a agradecer, não só pelo que recebeu, mas pelo que está sendo construído, que ela perceba que o Senhor não atrasou, o Senhor preparou. Pai, o Salmo 34 volta a nos lembrar que os justos clamam e o Senhor os ouve. Há pessoas aqui que se sentem invisíveis, que sentem que ninguém escuta, que falam e não são levadas a sério. Mas o Senhor ouve, o Senhor vê, o Senhor age. Livra esta pessoa de todas as suas angústias, não de algumas, não das mais fáceis, de todas. Livra da ansiedade crônica, livra da culpa recorrente, livra do medo constante, livra do peso de expectativas irreais, livra da comparação, livra da sensação de insuficiência, livra das pressões que ninguém vê, mas que consomem por dentro. Pai, nós também levantamos o Salmo 121 novamente, porque essa alma precisa de segurança contínua. Guarda o descanso, guarda o sono, guarda os pensamentos da madrugada, guarda a mente quando o silêncio amplifica os medos.
Guarda o coração quando as lembranças tentam voltar. Guarda o caminho dessa pessoa hoje, amanhã e sempre. E se houve perdas, decepções ou feridas recentes, Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti. Tu não minimizas a dor, mas Tu não deixas a dor governar. Tu não ignoras o sofrimento, mas Tu não permites que ele seja o fim da história. Transforma a dor em maturidade. Transforma a perda em reposicionamento. Transforma lágrimas em força. Pai, encerra esta parte da oração, selando no coração dessa pessoa a certeza de que ela não está atrasada, não está esquecida e não está sozinha. O Senhor está conduzindo cada detalhe, mesmo quando ela não entende o caminho. Que a paz se estabeleça, que o coração desacelere, que a fé se reorganize, que a esperança respire novamente. Amém. Escreva Amém, eu confio, e declare que o Senhor está guiando cada passo da sua vida. Senhor Deus, seguimos adiante porque a Tua presença não se esgota. Pelo contrário, quanto mais entramos, mais entendemos que o que parecia confuso começa a ganhar sentido. Há processos que só se revelam no caminho, e esta oração não é um ponto isolado. É uma jornada espiritual de reposicionamento interior. Pai, há pessoas aqui que estão cansadas não apenas do que fazem, mas do que sentem. Cansadas de se preocupar, de antecipar problemas, de imaginar cenários negativos, de se defender o tempo todo. Cansadas de viver com o coração em estado de alerta. E nesta parte da oração, nós declaramos: o coração precisa voltar ao lugar de descanso. Por isso, trazemos agora o Salmo 46, que declara com autoridade: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pai, socorro presente não é socorro distante, não é ajuda que chega depois. É presença ativa no meio da crise. Então entra agora, Senhor, nas áreas onde essa pessoa sente que está perdendo o controle. Entra onde o medo tenta governar. Entra onde a ansiedade tenta dominar. Mostra que o Senhor não apenas observa, o Senhor intervém. Há pessoas aqui enfrentando conflitos internos que ninguém vê. Por fora, tudo parece normal. Por dentro, há tensão, insegurança, dúvida, medo de errar novamente. Senhor, silencia o barulho interno. O Salmo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pai, ensina essa pessoa a aquietar a mente, a parar de tentar resolver tudo sozinha, a confiar que o Senhor está no controle, mesmo quando o cenário não colabora. E quando o medo do futuro tenta se impor, nós levantamos o Salmo 37, que nos ensina um princípio essencial. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pai, ensina essa pessoa a soltar o controle, a parar de carregar responsabilidades que não são dela, a entregar decisões, caminhos, relações e expectativas nas tuas mãos. Porque confiar não é cruzar os braços, é alinhar o coração. Há aqui pessoas que estão inquietas porque tentam prever tudo, tentam se proteger de toda dor, tentam evitar toda frustração. Mas o Salmo 37 nos lembra que o justo não vive de ansiedade, vive de confiança. Então remove essa inquietação constante, traz estabilidade, traz paz que não depende de garantias humanas. Pai, o Salmo 55 nos ensina algo muito prático para o dia a dia. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Senhor, há cuidados pesados demais para essa pessoa carregar. Preocupações com família, com finanças, com decisões, com saúde emocional, com o amanhã. E nesta oração nós não estamos fingindo que isso não existe, estamos entregando. Recebe agora, Senhor, cada preocupação silenciosa, cada medo não verbalizado, cada pensamento recorrente. Sustenta essa vida. Sustenta quando a força falha, sustenta quando a fé oscila, sustenta quando o cansaço aperta.
porque o Senhor não prometeu ausência de lutas, mas prometeu sustentação no meio delas. Pai, também trazemos o Salmo 66, que nos lembra que Deus prova, mas não destrói, refina, mas não abandona. Há processos difíceis que essa pessoa viveu e não entendeu. Situações que doeram, perdas que marcaram, momentos que deixaram cicatrizes. Mas o Salmo diz que o Senhor nos fez passar pelo fogo e pela água, mas nos trouxe a um lugar de abundância. Então ajuda essa pessoa a entender que o processo não foi em vão, que o que doeu ensinou, que o que quase quebrou fortaleceu, que o que parecia injusto foi usado para amadurecer, que nada foi perdido quando o Senhor estava presente. Pai, o Salmo 91 retorna não como repetição, mas como reforço de identidade. Essa pessoa precisa lembrar quem ela é em ti. Ela não é definida pelo erro, pelo trauma, pela rejeição, pela perda ou pela opinião alheia. Ela é guardada, protegida, acompanhada, coberta. Que nenhuma palavra lançada contra essa vida tenha poder de criar raízes. Que nenhuma acusação mental permaneça. Que nenhuma lembrança dolorosa volte para paralisar. Que nenhuma ameaça emocional encontre espaço. O Senhor é escudo, o Senhor é abrigo, o Senhor é refúgio constante. Pai, quando o desânimo tenta se infiltrar, nós levantamos o Salmo 42, onde o salmista conversa com a própria alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Senhor, ensina essa pessoa a dialogar com a própria mente à luz da verdade, a não aceitar todo pensamento como realidade, a confrontar a tristeza com esperança, a confrontar o medo com fé. Levanta essa alma abatida, restaura a alegria que parecia distante, reacende a esperança que estava escondida. Mostra que o Senhor continua sendo Deus, mesmo quando as emoções oscilam. Pai, também declaramos o Salmo 128, porque muitas preocupações estão ligadas ao futuro, à casa, à família, ao sustento. Senhor, traz equilíbrio, traz provisão, traz ordem, abençoa o trabalho, abençoa as decisões, abençoa os caminhos, que essa pessoa veja o fruto do esforço com paz e não com exaustão. E agora, Senhor, nós falamos diretamente ao coração de quem está aqui. Você não precisa provar nada para Deus. Você não precisa merecer cuidado. Você não precisa ser perfeito para ser sustentado. Deus não te ama pelo desempenho, Ele te ama pela aliança. E essa aliança não foi quebrada pelos seus erros, nem enfraquecida pelos seus dias ruins. Deus está te reconstruindo por dentro, não com pressa, mas com precisão, não com barulho, mas com profundidade. E aquilo que hoje parece confuso vai se tornar claro no tempo certo. Pai, sela esta parte da oração com descanso interior. Que essa pessoa sinta o peso diminuindo, que a mente desacelere, que o coração encontre repouso, que a fé se firme novamente. Amém. Declare nos comentários: Deus é meu refúgio e minha fortaleza. Senhor Deus, avançamos mais um passo nesta jornada, porque a tua obra não é superficial. Tu não tratas apenas sintomas, tu transformas estruturas internas. Há pessoas aqui que já perceberam que algo está mudando por dentro. Não é euforia, é alinhamento. Não é emoção passageira, é clareza. E isso vem da tua presença. Pai, nesta parte da oração, nós falamos sobre identidade, porque muitos conflitos não nascem do que acontece fora, mas da forma como a pessoa se enxerga por dentro. Há quem esteja vivendo abaixo do que foi chamado para viver, porque esqueceu quem é em ti. Então nós começamos declarando o Salmo 139, que nos lembra que somos conhecidos, vistos e formados por ti. Senhor, tu sondas o coração e conheces cada pensamento. Antes que a palavra chegue à boca, tu já sabes. Isso não nos expõe, isso nos protege, porque significa que não precisamos fingir força diante de ti, não precisamos esconder fraqueza,
Não precisamos mascarar dor. Podemos ser reais. E a partir dessa verdade, começa a cura. Pai, há pessoas aqui que se sentem inadequadas, que se comparam constantemente, que se diminuem, que se culpam por não serem como os outros. Mas o Salmo declara que fomos formados de modo especial e admirável. Então remove agora toda a comparação destrutiva. Remove a sensação de inferioridade. Remove a mentira de que essa pessoa não é suficiente. Tu não erraste ao criá-la. Tu não te arrependeste ao chamá-la. Tu não desististe quando ela falhou. O Senhor conhece o potencial que ainda não se manifestou. Conhece os dons que foram abafados pelo medo. Conhece a força que ainda está sendo despertada. Pai, nós trazemos agora o Salmo 32, que fala sobre o peso da culpa e a leveza do perdão. Há pessoas aqui carregando culpa antiga, culpa por decisões passadas, culpa por palavras ditas, culpa por erros que já foram pagos, mas ainda não foram liberados internamente. Senhor, culpa não tratada se transforma em prisão emocional. Então, nesta oração, nós declaramos libertação. O Senhor é Deus que perdoa, restaura e limpa. Onde havia peso, coloca leveza. Onde havia vergonha, coloca dignidade. Onde havia acusação, coloca paz. Que essa pessoa entenda que arrependimento não é condenação, é porta para recomeço. Pai, o Salmo 51 nos ensina que o Senhor não despreza um coração quebrantado. Então, se há aqui alguém se sentindo quebrado, cansado, emocionalmente fragmentado, que essa pessoa saiba, Deus não rejeita quem vem com sinceridade. Pelo contrário, Ele reconstrói. Cria em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito firme. Tira a instabilidade emocional causada pela culpa, pelo medo e pela autocobrança excessiva. Dá estabilidade interior, dá coerência entre fé, mente e atitudes. Senhor, agora nós trazemos o Salmo 94, porque há pessoas aqui lidando com pensamentos repetitivos e cansativos. Pensamentos que não param, preocupações que voltam, cenários negativos que se repetem. Mas a tua palavra diz que quando os pensamentos se multiplicam dentro de nós, o teu consolo traz alívio à alma. Então consola essa mente cansada, silencia a ansiedade, organiza os pensamentos, traz clareza, traz descanso mental, que essa pessoa consiga respirar sem sentir aperto, que consiga dormir sem carregar o dia seguinte, que consiga viver o agora sem antecipar dores que ainda não chegaram. Pai, nós também levantamos o Salmo 125, que fala sobre estabilidade espiritual. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala. Senhor, há pessoas aqui cansadas de oscilar, um dia firmes, outro dia quebradas, um dia confiantes, outro dia com medo. Dá estabilidade, dá constância, dá maturidade emocional, que essa pessoa não viva mais refém do ambiente, que não seja controlada pelo humor alheio, que não dependa da aprovação de pessoas para se sentir válida, que encontre em ti um ponto fixo. Pai, quando o passado tenta voltar para definir o presente, nós trazemos o Salmo 103, que nos lembra que o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas falhas. O Senhor é misericordioso, compassivo e longânimo. Então, quebra agora todo o ciclo de autopunição, toda a necessidade de se castigar emocionalmente. Toda voz interna que diz, você não merece, essa voz não vem de ti. A voz do Senhor chama, restaura e conduz. Pai, ensina essa pessoa a receber o teu cuidado sem culpa, a descansar sem medo, a viver sem se condenar o tempo todo. Porque quem o Filho liberta, verdadeiramente é livre. E agora, Senhor, nós falamos diretamente ao coração de quem está aqui. Você não é o seu erro. Você não é a sua pior decisão. Você não é a sua fase mais difícil.
Você é alguém em processo, acompanhado por Deus, sendo reconstruído dia após dia. Há um novo nível de maturidade sendo gerado. Há uma nova forma de pensar sendo construída. Há uma nova postura interior surgindo. E isso é obra do Senhor. Pai, sela esta parte da oração com identidade restaurada, mente alinhada e coração em paz. Que essa pessoa se levante mais leve, mais segura e mais consciente de quem é em Ti. Amém. Declare nos comentários: eu sou cuidado por Deus. Senhor Deus, avançamos mais um estágio desta oração, porque a Tua obra é contínua. O que o Senhor começa, o Senhor sustenta, e há algo sendo tratado agora em um nível ainda mais profundo: confiança. Muitos aqui creem em Ti, mas aprenderam a viver em constante estado de defesa. Confiar virou difícil depois de tantas decepções, perdas e frustrações. Então, nesta parte, nós pedimos restauração da capacidade de confiar em Deus, na vida e no processo. Pai, começamos com o Salmo 56, que diz: em Deus confio e não temerei. Senhor, o medo tem sido um companheiro constante para muitas pessoas aqui. Medo de errar novamente, medo de se decepcionar, medo de perder o que conquistou, medo de tentar e falhar, medo de avançar e se machucar. Mas o Salmo não nega a existência do medo, ele reposiciona a confiança. Então, hoje, nós reposicionamos essa confiança, não em cenários favoráveis, não em pessoas, não em garantias humanas, mas no Senhor, que permanece o mesmo quando tudo muda. Tira esse estado de alerta contínuo. Tira a sensação de que algo ruim sempre vai acontecer. Tira a expectativa negativa que rouba a paz antes mesmo do problema existir. Pai, nós trazemos também o Salmo 20, que fala sobre confiança estratégica. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Senhor, mostra a essa pessoa onde ela tem depositado sua segurança. Às vezes não é pecado, mas é excesso. Excesso de controle, excesso de planejamento sem descanso, excesso de depender de si mesmo. Ensina essa pessoa a planejar sem se angustiar, a trabalhar sem se esgotar, a cuidar sem se sobrecarregar, a confiar que o Senhor está envolvido em cada detalhe, inclusive naquilo que ela não consegue controlar. Pai, agora nós trazemos o Salmo 121 novamente, porque confiar também é descansar. O Senhor não dorme, o Senhor não cochila. Há gente aqui que vive cansada porque tenta vigiar tudo. Vigia o futuro, vigia as pessoas, vigia os próprios erros. Mas quem guarda é o Senhor. Então libera agora esse peso, entrega esse fardo. Permite que Deus faça o que só Ele pode fazer. Pai, nós levantamos o Salmo 62, que diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Senhor, ensina essa alma a esperar sem desespero, a confiar sem exigir respostas imediatas, a descansar mesmo sem entender tudo, porque o silêncio de Deus não é abandono, muitas vezes é preparação. Há pessoas aqui interpretando o silêncio como rejeição, mas o Senhor está trabalhando nos bastidores, está alinhando circunstâncias, está removendo o que não serviria no futuro, está protegendo essa pessoa de caminhos que pareceriam bons agora, mas seriam dolorosos depois. Pai, traz o Salmo 127, porque muitos estão cansados de construir sozinhos. O Salmo diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Senhor, ensina essa pessoa a construir com Deus e não apenas para Deus. Ensina a não viver no modo sobrevivência. Ensina a viver no modo propósito. Abençoa os projetos, abençoa os planos, abençoa o trabalho. Mas, acima de tudo, abençoa o descanso. Porque descanso também é espiritualidade. Dormir em paz é um ato de fé. Desligar a mente é um sinal de confiança.
Pai, agora nós trazemos o Salmo 34 mais uma vez, porque a confiança cresce quando a pessoa experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Senhor, permite que essa pessoa experimente tua bondade de forma prática, em detalhes simples, em livramentos discretos, em respostas pequenas, mas consistentes. Que ela perceba que o Senhor está presente não apenas nos grandes milagres, mas nas pequenas preservações diárias, no atraso que foi livramento, no não que foi proteção, no fechamento que evitou dor maior. Pai, há aqui pessoas com medo de se abrir novamente, de confiar novamente, de amar novamente, de tentar novamente. Mas o Senhor não trabalha com trauma como destino, trabalha com cura como processo. Então cura a raiz. Tira o medo que ficou depois da dor, tira a rigidez que nasceu da decepção, devolve leveza ao coração. Pai, nós declaramos agora o Salmo 91 sobre essa confiança restaurada. Quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Descansa porque sabe que está guardado. Descansa porque sabe que não está sozinho. Descansa porque sabe que o fim não será derrota. E agora, Senhor, nós falamos diretamente a quem está aqui. Você não precisa se proteger de tudo. Deus é o seu escudo. Você não precisa prever tudo. Deus é o seu guia. Você não precisa carregar tudo. Deus é o seu sustento. O Senhor está te ensinando a confiar novamente, com sabedoria, com discernimento, com maturidade. Não uma confiança ingênua, mas uma confiança firme, ancorada em Deus. Pai, sela esta parte da oração com descanso profundo, confiança restaurada e esperança alinhada. Que essa pessoa se levante menos tensa, menos defensiva e mais confiante no cuidado do Senhor. Amém. Declare nos comentários: eu descanso em Deus. Senhor Deus, avançamos porque a tua presença não apenas acolhe, ela organiza. Nesta etapa da oração, o Senhor começa a alinhar aquilo que estava disperso por dentro. Há pessoas aqui que não estão apenas cansadas, estão confusas. Confusas sobre decisões, caminhos, relacionamentos, futuro. E confusão gera paralisia. Por isso, nesta parte, nós oramos por clareza e direção. Pai, começamos com o Salmo 25, onde o salmista clama: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Senhor, mostra o caminho certo a quem está diante de encruzilhadas. Há decisões que essa pessoa precisa tomar, mas o medo de errar tem travado qualquer movimento. Então, remove o pânico da escolha. Dá paz para decidir. Dá discernimento para perceber o que vem de ti e o que vem da ansiedade. Ensina os teus caminhos, porque os caminhos do Senhor trazem paz, mesmo quando exigem renúncia. As veredas do Senhor não são sempre fáceis, mas são seguras. Livra essa pessoa de decidir apenas com base na pressão, no desespero ou na comparação. Alinha mente, coração e fé. Pai, trazemos agora o Salmo 32 que diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Senhor, essa promessa é direta. Não é abandono, é acompanhamento. Não é silêncio, é orientação contínua. Então fala, Pai. Fala através da palavra. Fala através da paz interior. Fala através de alertas. Fala através de portas que se fecham e portas que se abrem. Ajuda essa pessoa a discernir sinais sem paranoia, a ouvir sem confundir emoção com direção, a esperar sem se desesperar, a caminhar sem se comparar. Pai, há pessoas aqui lidando com excesso de vozes, opiniões demais, conselhos demais, influências demais. E isso tem gerado confusão. Por isso nós levantamos o Salmo 1, que fala sobre não andar segundo o conselho dos ímpios. Senhor, afasta influências que distorcem, afasta conselhos que parecem bons, mas não vêm de ti. Dá coragem para essa pessoa dizer não ao que desvia, mesmo quando vem de gente próxima. Planta essa vida junto a ribeiros de águas, onde a raiz é profunda e o fruto vem no tempo certo.
Que essa pessoa não viva ansiosa por resultados imediatos, mas firme em decisões bem fundamentadas. Pai, agora nós trazemos o Salmo 119, porque ele nos ensina que a tua palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Senhor, ilumina o próximo passo. Não precisa mostrar tudo agora. Basta clareza para o hoje. Basta direção para a próxima decisão. Basta luz para não tropeçar. Há pessoas aqui querendo o mapa completo, mas o Senhor trabalha com passos guiados. Então ensina essa pessoa a confiar no processo, a caminhar mesmo sem enxergar o fim, a obedecer mesmo sem entender tudo. Pai, nós declaramos também o Salmo 37 novamente, porque muitos estão inquietos com o tempo. O Salmo diz: descansa no Senhor e espera nele. Senhor, ensina essa pessoa a respeitar o tempo do processo. O tempo de Deus não atrasa, ele amadurece. O atraso aparente muitas vezes é proteção disfarçada. Remove a pressa que gera escolhas erradas. Remove a ansiedade que leva a atalhos. Remove a comparação que gera frustração. Alinha essa pessoa ao ritmo do Senhor. Pai, trazemos agora o Salmo 16 que declara: o Senhor é a porção da minha herança. Senhor, redefine prioridades. Há pessoas aqui correndo atrás de coisas que não sustentam a alma, correndo atrás de validação, de status, de reconhecimento. Mas quando o Senhor é a porção, o coração encontra contentamento. Ensina essa pessoa a fazer escolhas que preservem a paz, não apenas que tragam ganho imediato. Ensina a trocar excesso por equilíbrio. Ensina a trocar controle por confiança. Ensina a trocar medo por fé prática. Pai, há aqui pessoas com medo de errar novamente porque erros passados custaram caro. Mas o Senhor não guia com acusação, guia com correção amorosa. Então, tira o peso do passado das decisões do presente. O passado ensina, mas não governa. Pai, levantamos também o Salmo 139 novamente, porque o Senhor conhece o caminho antes mesmo que ele exista. Se essa pessoa anda por vales ou montes, o Senhor já está lá. Então não há surpresa para Deus. Há cuidado. Pai, nós falamos agora diretamente a quem está aqui. Você não está perdido. Você está em processo. Você não está atrasado. Você está sendo preparado. Você não está confuso porque falhou, você está aprendendo a discernir melhor. Deus está afinando sua percepção espiritual, está te ensinando a ouvir mais e reagir menos, a decidir com paz e não com medo, a caminhar com segurança e não com pressa. Pai, sela esta parte da oração com clareza, discernimento e paz decisória. Que essa pessoa sinta o peso da confusão indo embora, que o coração encontre direção, que a mente se organize, que os próximos passos sejam firmes. Amém. Declare nos comentários: Deus guia meus passos. Senhor Deus, chegamos a esta parte com o coração mais atento, porque quando o Senhor traz direção, logo em seguida, Ele trabalha a fortaleza interior. Não adianta saber o caminho se não houver força para caminhar. Não adianta discernir a direção se o coração estiver frágil demais para sustentar decisões. Por isso, nesta parte da oração, nós clamamos por força emocional, resistência espiritual e perseverança. Pai, começamos com o Salmo 18, onde o salmista declara: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Senhor, rocha fala de estabilidade, fortaleza fala de proteção, libertador fala de ação. Há pessoas aqui que se sentem instáveis por dentro, vulneráveis por fora e cansadas por completo. Então, seja rocha para quem está inseguro, seja fortaleza para quem se sente exposto, seja libertador para quem está preso emocionalmente. Pai, há batalhas que não são visíveis. Batalhas contra pensamentos persistentes, lembranças que machucam, palavras que ecoam, expectativas que pesam, lutas que ninguém vê, mas drenam forças todos os dias. Senhor, fortalece essa alma agora.
não com força humana, mas com força que vem do alto. Pai, nós trazemos o Salmo 27 novamente, porque ele fala sobre coragem no meio da adversidade. O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Senhor, remove o medo que paralisa. Remove o medo de enfrentar conversas difíceis. Remove o medo de dizer não. Remove o medo de se posicionar. Remove o medo de avançar. Que essa pessoa entenda que coragem não é ausência de medo, é decisão de não ser governado por ele. Pai, há pessoas aqui que desistiram por dentro, mas continuam andando por fora. Funcionam, mas não sonham mais. Cumpriram, mas não acreditam mais. Senhor, reacende a força interior. Reativa a esperança que foi abafada pelas decepções. Reacende a chama que parecia fraca demais para continuar queimando. Pai, trazemos agora o Salmo 31, que fala sobre confiar o Espírito ao Senhor. Há pessoas aqui que estão segurando tudo sozinhas. Emoções, dores, responsabilidades, medos. E isso está custando caro. Então, Pai, recebe agora aquilo que essa pessoa não consegue mais sustentar. Recebe o peso que não cabe mais nela. Sustenta o que está frágil. Repara o que está quebrado. Pai, o Salmo 73 nos ensina que há momentos em que o coração se cansa de tentar entender tudo. O salmista confessa sua fraqueza, sua confusão, sua inveja, sua dor. E só encontra equilíbrio quando entra na presença de Deus. Senhor, traz essa pessoa de volta para o centro. Quando a mente confunde, a presença realinha. Quando a alma cansa, a presença fortalece. Pai, há pessoas aqui se sentindo fracas por não aguentarem mais, mas fraqueza reconhecida é porta para força renovada. Então, tira a culpa por estar cansado, tira a vergonha por estar sensível, tira a autocobrança excessiva. O Senhor não exige perfeição. O Senhor oferece sustento. Pai, levantamos agora o Salmo 66, que fala de resistência no processo. O Salmo reconhece que o Senhor prova, mas também livra. Prova, mas também conduz à abundância. Senhor, ajuda essa pessoa a não abandonar o processo antes da conclusão, a não desistir no meio da construção, a não retroceder quando está perto do avanço. Pai, fortalece a perseverança, dá constância, dá disciplina emocional, dá maturidade espiritual. Que essa pessoa aprenda a continuar mesmo nos dias em que não sente nada, porque fé não é sensação, é decisão diária. Pai, o Salmo 119 nos lembra que a Tua palavra sustenta quando a força acaba. Senhor, traz à memória verdades que sustentam, verdades que ancoram, verdades que levantam. Que essa pessoa não seja guiada apenas pelo que sente, mas pelo que o Senhor já disse. Pai, nós também trazemos o Salmo 121, porque força também vem de saber que alguém guarda. Há pessoas aqui exaustas porque tentam proteger tudo e todos. Senhor, ensina essa pessoa a descansar na Tua vigilância, a soltar o controle, a confiar que o Senhor guarda enquanto ela dorme. Pai, agora falamos diretamente ao coração de quem está aqui. Você não é fraco por estar cansado. Você não perdeu a fé por estar sensível. Você não falhou por precisar de pausa. Deus está te fortalecendo de dentro para fora. Não para te sobrecarregar mais, mas para te sustentar melhor. O Senhor está te ensinando a ser forte sem ser duro, a perseverar sem se ferir, a continuar sem se destruir. Pai, sela esta parte da oração com força renovada, ânimo restaurado e perseverança firme. Que essa pessoa se levante mais resistente, mais consciente dos próprios limites e mais confiante no sustento do Senhor. Amém. Declare nos comentários: o Senhor é a minha fortaleza. Senhor Deus, avançamos mais um nível nesta jornada porque depois da força, o Senhor trabalha a cura interior. Não apenas a cura que alivia o momento, mas a cura que reorganiza a história. Há pessoas aqui que já estão mais firmes, mais conscientes, mais direcionadas.
mas ainda carregam feridas antigas que nunca foram tratadas de verdade. Feridas que foram apenas abafadas pelo tempo, pela rotina ou pela sobrevivência. Pai, nesta parte da oração, nós não corremos da dor. Nós a colocamos diante de Ti, porque aquilo que é revelado pode ser curado. Aquilo que é escondido continua governando por dentro. E começamos com o Salmo 147 que declara: O Senhor sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Pai, isso não é poesia, é promessa. O Senhor não ignora o coração ferido. O Senhor não minimiza a dor emocional. O Senhor não acelera processos sem cuidado. Ele liga feridas com precisão. Há pessoas aqui feridas por palavras. Palavras ditas por quem deveria proteger. Palavras ditas em momentos de raiva. Palavras repetidas tantas vezes que viraram identidade. Senhor, remove agora o peso dessas palavras, cancela o efeito delas, substitui mentira por verdade, substitui acusação por paz. Pai, há feridas causadas por abandono, pessoas que foram deixadas quando mais precisavam, que aprenderam a se virar sozinhas cedo demais, que cresceram emocionalmente rápido demais, não por maturidade, mas por necessidade. Senhor, entra agora nesses lugares de carência antiga, preenche com Tua presença, mostra que o Senhor permaneceu quando outros se foram. Pai, trazemos também o Salmo 34, porque ele diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Senhor, aproxima-te agora de quem se sente frágil, de quem chora em silêncio, de quem sorri para não preocupar ninguém, de quem diz, tá tudo bem, mas não está. Aproxima-te com consolo real, não superficial. Pai, o Salmo 6 nos ensina que até o corpo sente quando a alma está ferida. Há pessoas aqui emocionalmente exaustas, com sintomas físicos causados por sobrecarga interna. Senhor, traz descanso, traz alívio, traz restauração completa. Corpo, alma e espírito alinhados novamente. Pai, nós levantamos o Salmo 42 porque há dias em que a alma se sente abatida sem motivo claro, uma tristeza difusa, um peso sem nome. O salmista fala com a própria alma e a lembra de esperar em Deus. Senhor, ensina essa pessoa a não se definir pelo momento, a não tomar decisões permanentes em estados emocionais temporários. Levanta essa alma abatida com esperança firme. Pai, há pessoas aqui que carregam culpa por coisas que já foram perdoadas, mas não liberadas internamente. Por isso, trazemos novamente o Salmo 103, que diz que o Senhor lança nossas transgressões para longe. Senhor, ajuda essa pessoa a soltar o que o Senhor já soltou, a parar de revisitar o que já foi tratado, a parar de se punir por algo que já foi perdoado. Pai, cura a autoacusação, cura a vergonha, cura a necessidade de se esconder. Que essa pessoa viva com o coração limpo, não porque nunca errou, mas porque aprendeu a receber graça. Pai, agora trazemos o Salmo 30, que declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, há pessoas aqui que estão em longas noites emocionais, noites que parecem não acabar. Mas declara agora: essa noite tem fim. Essa dor não é eterna. Essa fase não define o resto da história. Transforma lamento em aprendizado, dor em maturidade, ferida em testemunho, não para exposição, mas para libertação. Pai, o Salmo 41 nos lembra que até traições e decepções profundas não escapam do teu cuidado. Há pessoas aqui feridas por gente próxima, por quem tinha acesso ao coração, por quem conhecia fraquezas. Senhor, cura essa dor específica, tira o amargor, tira o desejo de fechamento emocional total, restaura a capacidade de confiar com sabedoria. Pai, agora falamos diretamente ao coração de quem está aqui. Você não está quebrado demais para ser curado. Você não está machucado demais para ser restaurado. Deus não te apressa, mas também não te abandona no processo.
Ele trabalha com cuidado, com verdade e com amor. A cura que Deus faz não apaga a memória, mas remove o peso. Não nega a história, mas ressignifica. Não muda o passado, mas transforma o futuro. Pai, sela esta parte da oração com cura profunda, alívio emocional e restauração interior. Que essa pessoa sinta leveza onde havia peso, paz onde havia tensão, esperança onde havia cansaço. Amém. Declare nos comentários: Deus está curando meu coração. Senhor Deus, chegamos a este ponto da oração onde algo muito sensível começa a acontecer. Depois da cura, o Senhor trabalha esperança e visão de futuro. Porque não basta apenas sarar o que doeu. É preciso aprender a olhar para frente sem medo. Há pessoas aqui que foram curadas do passado, mas ainda têm receio do amanhã, receio de sonhar, receio de planejar, receio de esperar demais e se frustrar de novo. Pai, nesta parte, nós pedimos que o Senhor restaure a capacidade de esperar com fé, sem ingenuidade, mas também sem cinismo, porque o coração ferido tende a se proteger fechando-se para o futuro. Então, abre novamente aquilo que foi fechado por medo. Começamos com o Salmo 126, que diz: Os que semeiam com lágrimas, com alegria, colherão. Pai, muitas sementes foram lançadas em dor, esforços feitos chorando, decisões tomadas em meio à perda, permanência quando a vontade era desistir. O Senhor viu cada lágrima que caiu em silêncio. Nenhuma foi desperdiçada, nenhuma foi ignorada. Então, Pai, começa a gerar colheita, não apenas externa, mas interna, colheita de paz, colheita de maturidade, colheita de equilíbrio, colheita de segurança emocional. Que essa pessoa perceba que o tempo de semear em dor não foi em vão. Pai, nós trazemos também o Salmo 37, agora sob a ótica do futuro. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Senhor, ajuda essa pessoa a parar de tentar prever todos os cenários negativos, a parar de viver antecipando perdas, a parar de sabotar o próprio amanhã por medo do que já aconteceu antes. Ensina a confiar de novo, a sonhar com prudência, mas sem medo, a planejar com fé, mas sem ansiedade, porque o Senhor não reconstrói apenas o presente, Ele prepara o futuro com cuidado. Pai, o Salmo 40 volta como confirmação. O Senhor nos tira do poço, firma os passos e coloca um cântico novo. Senhor, esse cântico novo não é apenas louvor verbal, é uma nova postura diante da vida, é a capacidade de sorrir sem culpa, de se alegrar sem medo, de viver sem esperar que algo ruim estrague tudo. Pai, remove agora o medo de ser feliz. Há pessoas aqui que se sentem desconfortáveis quando tudo vai bem, como se fosse perigoso demais relaxar. Senhor, cura essa expectativa negativa. Ensina essa pessoa a viver momentos bons sem antecipar dor. Pai, trazemos o Salmo 23 novamente, porque o futuro com Deus não é deserto sem fim. O Senhor prepara pastos verdes, prepara descanso, prepara provisão. Mesmo depois do vale, existe mesa preparada, existe unção, existe transbordo. Pai, ensina essa pessoa a olhar para frente sem carregar o peso de trás, a construir sem medo de repetir erros antigos, a se mover com sabedoria, não com trauma. Pai, levantamos também o Salmo 112, que fala do justo que não teme más notícias, porque seu coração está firme e confiante no Senhor. Pai, firma o coração dessa pessoa, que ela não viva mais refém de notícias, mensagens, comentários, cenários externos. Que a estabilidade venha de dentro. Pai, agora trazemos o Salmo 65, que fala do Deus que coroa o ano com bondade. Senhor, há pessoas aqui olhando para o tempo e achando que já passou demais, que perderam oportunidades, que chegaram tarde.
Mas o Senhor não trabalha com atraso humano, trabalha com redenção do tempo. Então redime o tempo, restaura oportunidades, abre portas compatíveis com a maturidade que essa pessoa agora tem. Não devolva apenas o que foi perdido. Entregue algo melhor, mais alinhado, mais saudável. Pai, falamos agora diretamente a quem está aqui. Você pode sonhar novamente. Não com ingenuidade, mas com sabedoria. Não com pressa, mas com confiança. Deus não vai te levar de volta para o que te feriu. Ele te conduz para algo novo, preparado para quem você se tornou. O futuro não precisa ser uma repetição do passado. Ele pode ser uma continuação curada da sua história. Pai, sela esta parte da oração com esperança restaurada, visão equilibrada e confiança no amanhã. Que essa pessoa volte a planejar sem ansiedade, a esperar sem medo e a caminhar com fé. Amém. Declare nos comentários: meu futuro está nas mãos de Deus. Senhor Deus, chegamos a este ponto da oração onde o Senhor começa a trabalhar algo decisivo, libertação de ciclos repetitivos. Porque muitas pessoas não estão presas ao passado apenas por lembranças, mas por padrões. Padrões de pensamento, de relacionamento, de decisão, de reação emocional. E ciclos não quebrados se disfarçam de destino. Mas hoje declaramos: isso não é destino, é algo que pode ser transformado. Pai, nesta parte da oração, nós pedimos discernimento para identificar o que se repete e coragem para romper o que não vem de ti. Começamos com o Salmo 124, que declara: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, já teríamos sido destruídos. Pai, quantas vezes essa pessoa escapou sem perceber? Quantas vezes o Senhor interveio silenciosamente? Quantas vezes um atraso foi livramento? Uma decepção foi proteção? Um fim foi, na verdade, resgate? Mas também reconhecemos, Senhor, que há ciclos que precisam ser encerrados conscientemente. Então abre os olhos dessa pessoa para padrões emocionais que a fazem sofrer repetidamente, para escolhas que parecem diferentes, mas levam ao mesmo lugar, para relações que drenam, ambientes que adoecem e decisões tomadas sempre no mesmo estado emocional. Pai, o Salmo 1 nos ensina que o caminho importa. Bem-aventurado aquele que não anda segundo certos conselhos. Senhor, quebra agora todo o ciclo construído sobre conselho errado, expectativa errada e carência não tratada. Dá sabedoria para essa pessoa mudar a rota antes de repetir a dor. Pai, trazemos também o Salmo 40, porque o Senhor não apenas tira do poço, Ele ensina a não voltar para ele. Firma os passos dessa pessoa em terreno seguro. Que ela não volte para o que já foi superado só porque é familiar. Que ela não confunda costume com segurança. Pai, o Salmo 32 nos lembra que quando resistimos à correção, a alma pesa. Mas quando aceitamos direção, encontramos descanso. Senhor, traz correção amorosa, não como acusação, mas como libertação. Mostra com clareza o que precisa ser deixado para trás. Pai, há pessoas aqui presas em ciclos emocionais. Sempre se anulam, sempre cedem demais, sempre se culpam, sempre tentam salvar todo mundo. Senhor, quebra esse ciclo. Ensina essa pessoa a estabelecer limites sem culpa, a dizer não sem medo, a se posicionar sem agressividade. Pai, o Salmo 91 volta como selo de proteção nesse rompimento, porque todo ciclo quebrado gera resistência, mas o Senhor é abrigo. Nenhuma retaliação espiritual prosperará, nenhuma acusação permanecerá, nenhuma tentativa de trazer de volta o que foi rompido terá força. Pai, há ciclos financeiros, emocionais, espirituais e mentais sendo encerrados agora. Ciclos de escassez emocional, ciclos de medo, ciclos de procrastinação, ciclos de autossabotagem. Em nome de Jesus, declaramos: o laço foi quebrado. Pai, o Salmo 66 nos lembra que passamos pelo fogo e pela água, mas fomos conduzidos à abundância. Senhor,
Conduz essa pessoa para um novo nível de maturidade. Não para um lugar sem desafios, mas para um lugar sem repetição de dor. Pai, falamos agora diretamente a quem está aqui. Você não precisa repetir a história para provar que aprendeu. Você não precisa reviver a dor para amadurecer. Deus está te ensinando a discernir antes, não depois. Há uma nova consciência sendo formada, uma nova postura emocional sendo construída, um novo padrão sendo estabelecido. Pai, sela esta parte da oração com libertação consciente, discernimento ativo e coragem para mudar. Que essa pessoa perceba que ciclos antigos não têm mais poder sobre sua vida. Amém. Declare nos comentários: ciclos antigos foram quebrados. Senhor Deus, entramos agora em uma etapa decisiva desta jornada, restauração da autoridade espiritual e emocional, porque depois que ciclos são quebrados, o Senhor não nos deixa vazios, Ele reposiciona. Há pessoas aqui que passaram tanto tempo apenas tentando sobreviver que esqueceram que também foram chamadas para governar com sabedoria a própria vida e não apenas reagir ao que acontece. Pai, nesta parte da oração, nós pedimos que o Senhor devolva à tua filha e ao teu filho a consciência de quem eles são em ti. Não uma autoridade arrogante, mas uma autoridade firme. Não domínio sobre pessoas, mas governo sobre emoções, decisões e limites. Começamos com o Salmo 110, que declara: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Pai, isso fala de posição, fala de lugar espiritual. O Senhor não chama essa pessoa para viver acuada, encolhida ou constantemente ameaçada. O Senhor chama para viver posicionada, consciente, firme. Então reposiciona agora essa pessoa. Tira a mentalidade de sobrevivência. Tira a sensação de que ela precisa se justificar o tempo todo. Tira o medo constante de errar. Coloca nela a segurança de quem sabe quem é e a quem pertence. Pai, trazemos também o Salmo 8, que nos lembra que o Senhor nos coroou de honra e dignidade. Senhor, há pessoas aqui vivendo sem dignidade interior. Não porque perderam valor, mas porque esqueceram dele. Pessoas que aceitam menos do que merecem, que se calam quando deveriam se posicionar, que se diminuem para caber em lugares apertados. Senhor, restaura essa dignidade, que essa pessoa volte a se respeitar, a se ouvir, a se posicionar com equilíbrio, a entender que a autoridade começa no cuidado consigo mesmo. Pai, o Salmo 47 nos lembra que Deus reina soberano, e quando Deus reina, o medo não governa. Então retira agora toda submissão ao medo, todo governo da ansiedade, todo comando da culpa. Que o Senhor reassuma o centro. Pai, há pessoas aqui que perderam autoridade emocional porque deixaram sentimentos governarem decisões, não por fraqueza, mas por exaustão. Então restaura agora o governo interior. Que emoções sejam sentidas, mas não comandem. Que pensamentos sejam avaliados, mas não dominem. Que impulsos sejam percebidos, mas não seguidos automaticamente. Pai, trazemos o Salmo 18 novamente, porque ele fala de fortalecimento para vencer batalhas. O Senhor adestra as mãos para a guerra. Isso fala de preparo. Senhor, prepara essa pessoa para lidar com conflitos sem se perder, para enfrentar oposição sem se destruir, para sustentar posicionamentos sem agressividade. Pai, nós levantamos o Salmo 144, que fala de Deus como aquele que ensina as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Senhor, dá estratégia emocional, dá sabedoria relacional, dá inteligência espiritual para saber quando avançar, quando recuar e quando permanecer firme. Pai, o Salmo 112 volta agora com outro peso. O justo governa bem porque confia no Senhor. O coração está firme. Senhor, firma o coração dessa pessoa, que ela não seja mais instável, que não viva oscilando conforme o ambiente.
que tenha constância emocional. Pai, nós também trazemos o Salmo 23 sob a ótica da autoridade restaurada. O Senhor prepara uma mesa na presença dos inimigos. Isso significa honra no meio da pressão, equilíbrio no meio do conflito, paz no meio da exposição. Senhor, ensina essa pessoa a não se desorganizar quando é confrontada, a não se perder quando é testada. Pai, falamos agora diretamente ao coração de quem está aqui. Você não foi chamado para viver acuado. Você não foi criado para ser dominado por medo, culpa ou ansiedade. Deus está te devolvendo autoridade sobre sua própria vida, não para endurecer, mas para amadurecer, não para controlar, mas para conduzir com sabedoria. O Senhor está te ensinando a se posicionar sem se ferir, a dizer não sem se culpar, a permanecer firme sem se fechar, a governar emoções sem negá-las. Pai, sela esta parte da oração com autoridade restaurada, identidade fortalecida e governo interior alinhado. Que essa pessoa se levante mais consciente, mais segura e mais firme. Amém. Declare nos comentários: Deus me devolveu autoridade. Senhor Deus, entramos agora em uma etapa extremamente sensível desta oração: purificação de relacionamentos e alinhamento de conexões. Porque depois que o Senhor restaura a autoridade interior, Ele também ajusta o que está ao redor. Muitas dores não nasceram dentro da pessoa, nasceram nas relações que ela manteve por tempo demais. Pai, nesta parte da oração, nós não pedimos isolamento, mas discernimento relacional. Porque viver bem não é viver sozinho, mas também não é viver cercado de pessoas que drenam, confundem ou ferem. Começamos com o Salmo 1, que nos ensina que o ambiente molda o caminho. Senhor, mostra claramente a essa pessoa quais conexões fortalecem e quais enfraquecem, quais relações edificam e quais desgastam, quais vínculos aproximam de Ti e quais afastam da paz. Pai, há pessoas aqui que permanecem em ambientes tóxicos por medo de ficar sozinhas, outras por culpa, outras por apego, outras por hábito. Senhor, quebra agora toda dependência emocional disfarçada de lealdade. Ensina essa pessoa a sair sem culpa do que não a edifica mais. Pai, trazemos o Salmo 101 que fala sobre escolher quem anda conosco. Senhor, dá critério. Dá maturidade para selecionar companhias, para não se abrir demais com quem não sustenta, para não compartilhar sonhos com quem não respeita processos. Pai, o Salmo 133 nos lembra que há bênção quando existe unidade verdadeira. Senhor, remove da vida dessa pessoa relações baseadas apenas em conveniência, interesse ou carência. Constrói conexões baseadas em verdade, respeito e crescimento mútuo. Pai, há pessoas aqui feridas por traições, fofocas, falsas amizades e alianças quebradas. Por isso, levantamos o Salmo 41, que fala da dor causada por quem tinha acesso ao coração. Senhor, cura essa ferida específica. Tira a desconfiança generalizada. Ensina a confiar com discernimento, não com ingenuidade. Pai, nós também trazemos o Salmo 55, porque há pessoas aqui carregando peso emocional causado por relações que deveriam ser leves. Senhor, alivia esse peso. Liberta essa pessoa de vínculos que exigem esforço constante para existir, onde tudo é cobrança, tensão ou medo. Pai, o Salmo 34 nos lembra que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Senhor, aproxima-te agora de quem foi ferido por palavras, atitudes e silêncios. Cura o que foi machucado em relações familiares, afetivas, profissionais e espirituais. Pai, traz o Salmo 23 como direção relacional. O Senhor guia por caminhos de justiça. Nem todo caminho reto é confortável, mas todo caminho guiado por Deus preserva a alma. Então guia essa pessoa para relações que tragam paz, não confusão. Pai, há pessoas aqui que se sentem sozinhas mesmo rodeadas de gente. Senhor,
Remove essa solidão relacional, não com quantidade, mas com qualidade. Traz pessoas certas, conexões alinhadas, presenças que não competem, mas somam. Pai, agora falamos diretamente a quem está aqui. Você não precisa manter relações que te adoecem para provar maturidade. Maturidade também é saber sair, também é saber se afastar, também é saber preservar a própria paz. Deus está limpando o ambiente ao seu redor para proteger o que Ele está construindo dentro de você. Pai, sela esta parte da oração com discernimento relacional, cura de vínculos feridos e alinhamento de conexões saudáveis. Que essa pessoa sinta leveza nos ambientes, paz nas relações e clareza nas escolhas. Amém. Declare nos comentários: Deus alinha meus relacionamentos. Senhor Deus, chegamos a uma etapa em que o Senhor começa a tratar a mente e as emoções de forma estratégica, porque muitas batalhas não acontecem fora, acontecem dentro. Há pessoas aqui que já foram libertas de ciclos, curadas de feridas, reposicionadas em identidade e relações, mas ainda lutam diariamente com pensamentos que insistem em voltar. Pensamentos que cansam, acusam, confundem e enfraquecem. Pai, nesta parte da oração, nós clamamos por renovação mental e domínio emocional, não para eliminar emoções, mas para organizá-las sob a Tua verdade. Começamos com o Salmo 94, que declara: Quando os meus pensamentos se multiplicam dentro de mim, as Tuas consolações recreiam a minha alma. Senhor, há mentes aqui sobrecarregadas, pensamentos excessivos, cenários imaginários, lembranças repetidas, preocupações que se acumulam. Então entra agora, Pai, com consolo que organiza, não apenas que conforta. Tira a confusão mental, silencia o ruído interno, alinha o pensamento ao que é verdadeiro. Que essa pessoa não viva mais refém do que imagina, mas sustentada pelo que o Senhor declara. Pai, trazemos o Salmo 4, que fala sobre deitar e dormir em paz, porque o Senhor faz habitar em segurança. Senhor, restaura o descanso mental. Há pessoas aqui que deitam cansadas e acordam mais cansadas ainda, porque a mente não para. Então dá sono restaurador, dá descanso verdadeiro, dá pausa interior. Pai, o Salmo 131 nos ensina sobre uma alma tranquila, como criança desmamada no colo da mãe. Senhor, acalma essa alma inquieta, tira a necessidade de controle, tira a ansiedade por respostas imediatas, ensina essa pessoa a confiar sem tensão. Pai, há pessoas aqui dominadas por pensamentos de culpa e autocrítica excessiva. Por isso levantamos o Salmo 103 novamente, porque ele nos lembra que o Senhor é misericordioso e não nos trata conforme nossos erros. Senhor, quebra agora o ciclo da autocondenação. Ensina essa pessoa a se tratar com a mesma graça que o Senhor oferece. Pai, trazemos o Salmo 19, que fala sobre palavras e pensamentos agradáveis ao Senhor. Senhor, purifica o pensamento, filtra o que entra, remove padrões mentais que não edificam, substitui pensamentos destrutivos por verdades firmes. O Salmo 139 nos lembra que o Senhor conhece cada pensamento antes mesmo de ele se formar. Então traz consciência, ajuda essa pessoa a perceber quando a mente está indo para lugares que só produzem medo, tristeza ou insegurança. Dá autoridade para interromper pensamentos que não vêm de ti. Pai, levantamos também o Salmo 42, porque há dias em que a emoção pesa sem explicação clara. Senhor, ensina essa pessoa a dialogar com a própria alma, a lembrar quem tu és quando o sentimento tenta dominar. Pai, agora falamos diretamente a quem está aqui. Você não é fraco por ter pensamentos difíceis. Você é humano.
Mas Deus está te ensinando a não ser governado por eles. Pensamentos não são ordens, emoções não são sentenças, há domínio sendo construído. O Senhor está reorganizando sua mente, trazendo clareza, leveza e equilíbrio. Você vai pensar melhor, reagir melhor, dormir melhor, decidir melhor. Pai, sela esta parte da oração com mente renovada, emoções equilibradas e pensamentos alinhados à tua verdade. Que essa pessoa experimente paz interior real, não apenas momentos de alívio. Amém. Declare nos comentários: minha mente está em paz. Senhor Deus, chegamos a uma etapa em que muitas pessoas sentem um vazio difícil de explicar. Não é dor aguda, não é crise evidente, é falta de direção. Há quem esteja funcionando, trabalhando, vivendo, mas sem clareza do porquê. E quando o propósito fica nublado, a alma se cansa mesmo sem grandes lutas aparentes. Pai, nesta parte da oração, pedimos clareza espiritual, alinhamento de propósito e direção segura. Não apenas para grandes decisões, mas para o dia a dia, para escolhas pequenas que constroem o futuro. Começamos com o Salmo 32, que diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Senhor, há pessoas aqui cansadas de escolher sozinhas, cansadas de errar por falta de orientação. Então guia agora. Não apenas mostra o destino, mas ensina o caminho. Pai, trazemos o Salmo 37, que nos lembra que o Senhor firma os passos do homem que lhe agrada. Senhor, firma os passos dessa pessoa. Tira a sensação de estar andando em círculos, remove a dúvida constante, dá segurança para avançar mesmo sem enxergar tudo. Pai, o Salmo 25 clama: mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Então mostramos esse clamor agora. Senhor, mostra, clareia, ilumina, remove confusão espiritual, remove pressões externas que tentam empurrar essa pessoa para decisões que não refletem quem ela é em ti. Pai, há pessoas aqui que desistiram de sonhar porque erraram no passado. Então trazemos o Salmo 126, que fala de restauração e alegria renovada. Senhor, restaura sonhos legítimos. Ressignifica o passado. Mostra que o erro não anulou o chamado. Pai, o Salmo 90 volta agora com outra profundidade. Ensina-nos a contar os nossos dias para alcançar um coração sábio. Senhor, alinha tempo e propósito. Ensina essa pessoa a investir energia no que realmente importa, a parar de gastar vida com o que não constrói futuro. Pai, levantamos o Salmo 119, que declara que a tua palavra é lâmpada para os pés. Senhor, ilumina o próximo passo. Não pedimos todo o mapa, pedimos luz suficiente para não tropeçar hoje. Pai, agora falamos diretamente a quem está aqui. Você não está atrasado. Você não perdeu o tempo de Deus. O que você viveu até aqui está sendo usado para te preparar, não para te excluir. Deus está alinhando o seu propósito com maturidade, não com pressa. O Senhor está te ensinando a caminhar com consciência, não com ansiedade. A escolher com sabedoria, não com medo de perder. Pai, sela esta parte da oração com clareza de direção, propósito restaurado e passos firmes. Que essa pessoa sinta paz ao avançar e confiança ao decidir. Amém. Declare nos comentários: Deus me guia no caminho certo. Senhor Deus, depois de restaurar identidade, mente, relacionamentos e direção, chegamos a um ponto essencial: permanecer firme. Porque não basta começar bem, é preciso continuar. Há pessoas aqui que já viram Deus agir, já sentiram sua presença, mas se cansaram no meio do caminho. Não por falta de fé, mas por desgaste acumulado. Pai, nesta parte da oração, pedimos constância espiritual, fé estável e perseverança, mesmo quando o emocional oscila e as circunstâncias pressionam.
Começamos com o Salmo 1, que fala da árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto no tempo certo e não murcha. Senhor, planta essa pessoa profundamente em Ti. Que ela não dependa de emoções momentâneas para se manter firme. Que sua fé não oscile conforme os dias bons ou ruins. Pai, trazemos o Salmo 62, que declara: somente em Deus a minha alma espera. Senhor, ensina essa pessoa a esperar sem ansiedade, a confiar sem cobrança, a descansar sem desistir. Pai, o Salmo 27 nos lembra que o Senhor é a nossa luz e salvação. Então remove agora o medo de retroceder, o medo de perder o que foi conquistado, o medo de cair novamente. Fortalece a fé para permanecer. Pai, levantamos o Salmo 40, porque há pessoas aqui que começaram bem, mas se cansaram de esperar. Senhor, renova a paciência, ensina a confiar no processo. Relembra essa pessoa das vezes em que o Senhor já agiu. Pai, o Salmo 46 nos ensina a aquietar a alma e reconhecer que Deus é soberano. Senhor, aquieta a mente inquieta, fortalece o coração cansado, dá estabilidade interior. Pai, falamos agora diretamente a quem está aqui. Você não precisa correr para provar fé. Fé também é permanecer. Fé também é continuar mesmo quando não há aplausos, respostas imediatas ou sinais visíveis. Deus está te ensinando constância. Você não está parado, você está sendo enraizado. Pai, sela esta parte da oração com fé firme, espírito constante e coração perseverante. Que essa pessoa não desista do que Deus começou. Amém. Declare nos comentários: minha fé permanece firme. Senhor Deus, entramos agora em uma etapa silenciosa, porém profunda, o cansaço da alma. Há pessoas aqui que não estão necessariamente em crise, mas estão exaustas por dentro. Continuam funcionando, entregando resultados, cumprindo responsabilidades, mas a esperança foi ficando baixa, quase imperceptível. Não é desespero, é desgaste prolongado. Pai, nesta parte da oração, pedimos renovação da esperança, cura do esgotamento interior e fôlego novo para continuar. Começamos com o Salmo 42, quando o salmista pergunta à própria alma: por que estás abatida, ó minha alma? Senhor, há pessoas aqui que não sabem explicar por que estão cansadas. Não houve um evento específico, apenas uma soma de pressões, frustrações e expectativas não atendidas. Então toca agora nesse abatimento silencioso. Pai, trazemos o Salmo 73, que fala sobre quase perder os passos por cansaço emocional. Senhor, sustenta quem quase escorregou, fortalece quem quase desistiu, reafirma quem quase se perdeu. Pai, o Salmo 23 retorna agora como descanso. O Senhor nos faz repousar em verdes pastos. Senhor, ensina essa pessoa a descansar sem culpa, a pausar sem medo, a entender que descanso também é espiritualidade. Pai, levantamos o Salmo 34, porque o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Senhor, aproxima-te agora de quem está emocionalmente exausto. Restaura a alegria simples, a esperança diária, o ânimo para acordar e continuar. Pai, trazemos o Salmo 126, que fala de alegria restaurada depois do choro. Senhor, transforma lágrimas acumuladas em leveza. Que essa pessoa volte a sorrir sem esforço, a esperar sem peso. Pai, agora falamos diretamente a quem está aqui. Você não está fraco por estar cansado. Você está humano. Deus não te acusa por precisar descansar. Ele te convida a repousar nele. O Senhor está devolvendo esperança, não como emoção passageira, mas como base firme. Você vai voltar a acreditar, voltar a planejar, voltar a desejar o amanhã. Pai, sela esta parte da oração com esperança renovada, alma restaurada e fôlego novo. Que essa pessoa sinta o peso sair e a leveza voltar. Amém.
Declare nos comentários: minha esperança foi renovada. Senhor Deus, entramos agora em um ponto muito sensível do coração humano: o medo do amanhã. Há pessoas aqui que confiam no Senhor para o hoje, mas quando pensam no futuro, a ansiedade cresce. Medo de repetir erros, medo de perder o que conquistaram, medo do que ainda não sabem como enfrentar. Pai, nesta parte da oração, pedimos segurança espiritual profunda e confiança no futuro, não baseada em previsões humanas, mas na fidelidade do Senhor. Começamos com o Salmo 121, que declara que o Senhor não dorme nem cochila. Pai, enquanto essa pessoa descansa, o Senhor vigia. Enquanto ela não entende, o Senhor já está trabalhando. Então remove agora a ansiedade por controle. Ensina essa pessoa a confiar no cuidado contínuo. Pai, trazemos o Salmo 37, que nos lembra que o futuro do justo é de paz. Senhor, sela o amanhã dessa pessoa com paz, não com medo. Que ela não viva antecipando perdas que não aconteceram. Pai, o Salmo 91 volta agora como cobertura final. Senhor, protege os caminhos que ainda não foram percorridos. Guarda decisões futuras. Livra de escolhas precipitadas. Coloca limites onde houver risco invisível. Pai, levantamos o Salmo 112, que diz que o justo não teme más notícias, porque o coração está firme no Senhor. Senhor, firma esse coração. Que essa pessoa não seja abalada por rumores, inseguranças ou cenários imaginários. Pai, trazemos o Salmo 23 mais uma vez. Ainda que ande pelo vale, não temerei. Senhor, mesmo que o futuro tenha desafios, essa pessoa não caminhará sozinha. Tu estarás à frente. Pai, agora falamos diretamente a quem está aqui. Você não precisa carregar o amanhã hoje. Deus já está lá. O futuro não é uma ameaça, é um território que o Senhor já conhece. O Senhor está construindo segurança dentro de você para que nada externo te desestabilize. Pai, sela esta parte da oração com confiança, proteção e paz em relação ao futuro. Que essa pessoa durma em segurança e caminhe sem medo. Amém. Declare nos comentários: meu futuro está nas mãos de Deus. Senhor Deus, chegamos agora a um ponto essencial desta oração: a gratidão que cura e fortalece. Porque quando a alma aprende a agradecer, ela deixa de viver apenas reagindo ao que falta e passa a reconhecer o que já foi sustentado. Há pessoas aqui que sobreviveram a coisas que nunca imaginaram suportar e hoje estão de pé, não por mérito próprio, mas porque o Senhor as manteve. Pai, nesta parte da oração, nós não começamos pedindo, começamos reconhecendo. Começamos com o Salmo 103, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Senhor, desperta agora a memória espiritual dessa pessoa. Lembra-a de livramentos silenciosos, de portas fechadas que a protegeram, de quedas que não aconteceram porque o Senhor interveio. Pai, trazemos o Salmo 66, que nos convida a contar o que o Senhor fez. Senhor, mesmo que essa pessoa ainda esteja esperando respostas, há histórias de cuidado que já foram escritas. Dá olhos para perceber. Pai, o Salmo 40 nos lembra que o Senhor nos tirou de um poço de destruição. Senhor, quantas vezes essa pessoa quase desistiu? Quantas vezes quase cedeu ao medo? E ainda assim o Senhor sustentou. Então, que a gratidão venha não apenas pelas conquistas, mas pela sobrevivência. Pai, levantamos o Salmo 34, que diz que o Senhor é bom e que os que confiam nele não ficam desamparados. Senhor, transforma a murmuração em reconhecimento. Troca a ansiedade por gratidão consciente. Pai, o Salmo 116 fala de amar ao Senhor, porque Ele ouviu a voz do nosso clamor. Senhor, essa pessoa foi ouvida, talvez não da forma esperada, mas foi guardada, foi cuidada, foi sustentada.
Pai, agora falamos diretamente a quem está aqui. Você chegou até aqui porque Deus te manteve. Houve dias em que você não tinha força, mas teve graça suficiente. Houve dias em que não teve resposta, mas teve sustento. A gratidão que nasce agora não é ingênua, é madura. Ela não ignora dores, mas reconhece fidelidade. Pai, sela esta parte da oração com um coração agradecido, confiante e fortalecido. Que essa pessoa caminhe com leveza por reconhecer que não caminha sozinha. Amém. Declare nos comentários: eu sou grato pelo que Deus já fez. Senhor Deus, chegamos a um ponto em que o Senhor já tratou feridas, restaurou identidade, alinhou relacionamentos, renovou a mente, fortaleceu a fé, devolveu esperança, selou o futuro e despertou gratidão. Agora, Pai, entramos em uma etapa de maturidade espiritual consciente, porque depois de tudo o que foi curado, é preciso vigiar para permanecer inteiro. Pai, nesta parte da oração, pedimos discernimento contínuo, firmeza espiritual e maturidade para sustentar o que foi restaurado. Não queremos apenas receber, queremos guardar. Começamos com o Salmo 119, quando o salmista diz que guarda a palavra no coração para não errar o caminho. Senhor, ajuda essa pessoa a proteger o interior dela, que ela seja cuidadosa com o que consome, com o que escuta, com o que permite entrar na mente e no coração. Pai, há pessoas aqui que já foram curadas, mas voltaram a se ferir por falta de vigilância. Não por maldade, mas por descuido. Então ensina agora o valor do limite, do silêncio estratégico, da distância saudável, do tempo de reflexão. Pai, trazemos o Salmo 26, que fala de andar com integridade. Senhor, dá a maturidade para fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando, para manter caráter quando não há recompensa imediata, para sustentar decisões firmes mesmo quando são desconfortáveis. Pai, levantamos o Salmo 15, que descreve quem pode habitar na tua presença. Senhor, molda essa pessoa para viver de forma íntegra, leve e alinhada. Que ela não precise mascarar quem é. Que viva com coerência entre fé, fala e prática. Pai, o Salmo 91 retorna agora não como pedido de livramento, mas como consciência de proteção. Senhor, ensina essa pessoa a não se expor desnecessariamente, a não entrar em batalhas que não foram chamadas para lutar, a escolher bem onde colocar energia. Pai, trazemos o Salmo 18, que fala de força para permanecer firme. Senhor, fortalece essa pessoa para resistir a recaídas emocionais, espirituais e mentais. Dá clareza para identificar sinais de desgaste antes que se tornem crises. Pai, agora falamos diretamente a quem está aqui. Maturidade espiritual não é rigidez, é discernimento, não é desconfiança, é sabedoria, não é isolamento, é equilíbrio. Deus está te ensinando a cuidar do que Ele restaurou, a proteger a paz, a vigiar pensamentos, a escolher melhor ambientes e palavras. Pai, sela esta parte da oração com maturidade espiritual, vigilância consciente e firmeza interior. Que essa pessoa permaneça inteira, estável e alinhada. Amém. Declare nos comentários: eu guardo o que Deus restaurou. Senhor Deus Todo-Poderoso, chegamos ao encerramento desta jornada espiritual, não como quem termina, mas como quem é enviado. Porque o que foi tratado aqui não foi apenas emoção, foi fundamento. O que foi curado não foi superficial, foi profundo. O que foi alinhado não foi momentâneo, foi estrutural. Pai, nesta última parte da oração, nós não pedimos mais, nós selamos. Selamos tudo o que foi restaurado, selamos toda a cura emocional, selamos toda a libertação silenciosa, selamos toda a clareza recebida, selamos toda a paz que começou a se estabelecer, que nada se perca, que nada seja roubado, que nada retroceda.
Começamos com o Salmo 121, declarando que o Senhor guarda a entrada e a saída desta pessoa, agora e para sempre. Pai, guarda os próximos passos, guarda as decisões que ainda serão tomadas, guarda os caminhos que ainda serão percorridos, que nada surpreenda, porque o Senhor vai à frente. Pai, trazemos o Salmo 23 como selo final de cuidado. O Senhor é o pastor dessa vida, nada faltará. Não faltará força, não faltará direção, não faltará discernimento. Mesmo que haja dias difíceis, a presença do Senhor será constante. Pai, o Salmo 91 agora não é apenas oração, é identidade. Essa pessoa habita no esconderijo do Altíssimo, vive debaixo da sombra do Onipotente, não como visitante, mas como filho. Que toda tentativa de medo, confusão, acusação ou retrocesso caia por terra agora. Pai, levantamos o Salmo 112, declarando que o coração dessa pessoa está firme, confiante no Senhor. Que más notícias não a abalem, que pressões externas não a desorganizem, que desafios não a façam duvidar de quem Tu és. Pai, trazemos o Salmo 40 como testemunho vivo. O Senhor tirou do poço, firmou os pés, colocou um novo cântico. E agora, essa pessoa não volta para onde saiu, não retorna ao que foi curado, não se prende ao que foi quebrado. Senhor, agora falamos diretamente ao coração de quem chegou até aqui. Você não terminou esta oração igual começou. Algo foi ajustado, algo foi curado, algo foi alinhado, algo foi fortalecido. Mesmo que você ainda não consiga explicar, Deus já começou. O Senhor está te enviando com mais maturidade, mais discernimento, mais paz e mais confiança. Não para viver sem lutas, mas para não ser dominado por elas. Não para nunca errar, mas para não se perder. Não para controlar tudo, mas para confiar profundamente. Pai, sela esta oração sobre esta vida como um marco espiritual. Que daqui para frente haja clareza onde havia confusão, paz onde havia peso, segurança onde havia medo, esperança onde havia cansaço. Que esta pessoa caminhe leve, firme e confiante, sabendo que o Senhor está com ela todos os dias. Nós encerramos esta oração descansando, confiando e crendo. Em nome de Jesus. Amém. Declare nos comentários com fé: eu recebo e guardo tudo o que Deus fez.